Então, já estou gravando. Função do primeiro grau é o que nos interessa. Então, bom dia. Vamos lá para as nossas funções do primeiro grau. Toda função do tipo f de x igual a ax mais b é uma função do primeiro grau porque o expoente de x é 1. Toda vez, aqui vai ser o nosso cantinho do desespero a princípio, se f de x fosse 3x² mais 9, seria uma função do segundo grau. Se fosse f de x igual 5 menos 9x³ mais 2x², seria uma função do terceiro grau. Então, a gente já viu que o grau da função está relacionado ao maior expoente de x. Se fosse 95x4, uma função do quarto grau e assim sucessivamente. Então, a nossa função do primeiro grau é aquela que o x, não importa o número que tem aqui na frente, o x está elevado a 1, não importa o resto. Então, essa daqui, nosso x está elevado a 1, ela é uma função do primeiro grau. E porque ela é uma função do primeiro grau, o gráfico dela vai ser uma reta. A gente já viu isso depois de, no sétimo ano, fazer uma infinidade de gráficos de função do primeiro grau. O número que multiplica x recebe um nome especial e ele é o coeficiente angular. E o número que não multiplica ninguém, ele é chamado de coeficiente linear. Os dois são chamados de coeficientes numéricos, né? São os números que estão modificando, caracterizando a minha função do primeiro grau. Então, esse nome, o número que multiplica x é muito importante, coeficiente angular, e o número que não multiplica ninguém, também chamado de termo independente, porque é independente, porque ele não tem x agarrado nele, e coeficiente linear, tá bom? Agora, para que a gente possa fazer um gráfico de uma função, a gente trabalha com uma tabela de pontos. Eita ferro, hein? Aqui são valores de x. Toda função, né? Toda função é uma caixa, entra números e sai seus respectivos valores numéricos, né? E aqui é a nossa função. Então, esses números que entram aqui fazem parte do domínio e os números que saem fazem parte do conjunto imagem. Então, esses números que entram na minha função aqui, ó, eu vou escolher esses aqui. E a minha função exemplo vai ser o meu x mais 3. Então, eu aqui vou colocar o menos 4, o menos 3, o menos 2, menos 1, 0. Esse aqui é um exemplo. E fiquei muito louca. Espera aí que eu estou escrevendo no quadro errado. Depois eu não vou poder enviar esse quadro para vocês. Tem que criar um quadro novo. Zero problema. Então, zero problema. Então, vamos lá, vou começar de novo. Isso aqui é pré-cálculo. Aula online 2. Nosso assunto. Função do primeiro grau. Toda função f de x igual a x mais b
é uma função do primeiro grau, porque o expoente de x é 1. E a gente já sabe que o desenho dela vai ser uma reta. A esse número que a gente vê multiplicando a letra x, recebe o nome de coeficiente angular. E esse número que não multiplica x nenhum é chamado de coeficiente linear. Também é chamado de termo independente. Lá na frente a gente vai falar mais sobre ele. E essa é uma função, então, do primeiro grau. Para a gente começar a desenhar uma função do primeiro grau, eu preciso fazer aqui um quadro de valores. E aqui eu vou atribuir. Na primeira coluna, eu vou colocar valores para x. Na segunda coluna, valores para f de x. Aqui o meu primeiro exemplo vai ser o x mais 3. E aqui, na terceira coluna, eu vou colocar pontos, onde aqui vai ser x e aqui vai ser f de x. Ou, se vocês preferirem, aqui é x e y. Bom, então, meu primeiro exemplo foi essa função aqui. Então, eu vou colocar aqui o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, esses números aqui são números, esses números aqui, ó, são números que eu escolho. Eu que estou escolhendo. Então, e aí eu vou fazer o quê? Esse x eu vou colocar aqui dentro. Calcular o valor numérico de cada uma delas. Vou fazer aqui no canto. Então, eu vou fazer assim, ó. F de x é x mais 3. Então, eu vou colocar f de menos 4. Isto é, menos 4 mais 3 deu menos 1. Esse valor eu vou colocar aqui. A essa dupla de valores, o número que entra na função e o número que sai, eu vou montar um par ordenado. Aqui é menos 4 e menos 1. Vou fazer o próximo. Vou fazer o f de menos 3. Menos 3 mais 3 deu 0. Então, eu coloco 0 aqui e monto um novo ponto. É o número menos 3 que entra e o número 0 que sai. Vou vir para cá, calcular o menos 2. Então, vai ser menos 2 mais 3, dando 1. 1 é o nosso valor numérico e forma um novo ponto, que é o menos 2 e 1. Para cada valor que entra na minha função, vai ter um par ordenado relacionado. Então, f de menos 1 vai ser menos 1 mais 3 igual a 2. Volto com esse 2, coloco aqui. Formei o ponto menos 1, 2. Agora eu vou jogar o 0. 0 mais 3 igual a 3. Venho para cá, formo o ponto 0, 3. Depois jogo o ponto 1 aqui. 1 mais 3 igual a 4. O que eu estou calculando aqui é o que a gente aprendeu na aula passada, valor numérico. Para cada número que entra na minha função, eu tenho um respectivo valor numérico correspondente, que sai. Aqui vai ser 5, esse aqui vai ser meu ponto 1, 4, e esse aqui é o 2, 5. E esse aqui é o meu 3 mais 3 igual a 6. Então, aqui é 6. Então, o que eu fiz aqui? Esses números daqui eu escolhi. Esses números aqui
esses aqui, ó, eu calculei. E esses pares ordenados aqui eu formei. Formei pares. Cada par desse tem o número da frente. O número da frente do par ordenado é o número que vou botar até entre parênteses, entra na função, né? Pensando que a função é uma fábrica, esse número da frente é o número que entra. E o 6 é o respectivo valor numérico. Bom, nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, certo? 8 pontos. Agora eu vou lá no meu gráfico, vou lá no meu Desmos e vou marcar esses pontos aqui. Na hora da gente marcar ponto aqui no Desmos, a gente só abre parênteses e coloca os pontos. O primeiro deles é menos 4, vírgula. Não me lembro mais. Tem que ir lá ver rapidinho só. Não preciso não. Escrevi aqui. A nossa função é x mais 3, né? F de x é igual a x mais 3. Então tá lá. Então vai ser menos 4 e 1. Fechei o ponto. Olha ele aqui. Esse ponto aqui, ó, vou até escrever aqui. Ele aparece aqui no meu gráfico. Menos 4 e 1. Meu segundo ponto vai ser, abre parênteses, vai ser o nosso menos 3 e 0. Olha ele aqui. O outro, menos 2 e 1. Abre parênteses, beleza. Menos 4 e 1. É menos 4 e menos 1. Desculpa aí, minha gente. Tá. 3 e 0, menos 2 e 1. O próximo. Vou botar os 8 aqui, hein? O outro é menos 1 e 2, não é isso? Estão ligados da onde eu estou tirando isso, né? O outro é 0 e 3. O outro é 1 e 4. O outro é 2 e 5. Já me perdi. O outro deve ser 3. Opa, abre parênteses. 3 e 6. E por aí vai. Eu não sei se você prestou atenção. Vou botar. Prestou atenção não. Se você está achando bem lindo. Isso aqui é o seguinte. Eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. 8 pontos aqui. Não sei se você reparou, esses 8 pontos, eles estão alinhados. Cada ponto desse, ele fala para mim o que aconteceu lá no caderno branco. O que ele fala para mim? Ele fala que quando entrou o número menos 4, saiu o menos 1. Quando entrou o número menos 3, saiu o 0. Quando entrou o menos 2, saiu o 1. E assim sucessivamente. Cada um deles, olha, eu fui representando. Você percebe que eles estão alinhados. E estar alinhados é uma característica da função do primeiro grau. Estão todos ordenadinhos e em linha reta. Então, eu agora posso vir aqui e escrever a minha função. Y é igual a x mais 3. Olha lá a função. É a linha que passa em cima de todos esses pontos. Estão vendo, então? Então, toda função do primeiro grau, vou dar uma exportada nisso aqui
para a gente poder, para eu rabiscar bastante lá no nosso caderno. Vou jogar esse gráfico para lá. Vou até deixar assim mesmo. Copiar. Vou jogar ele aqui. Colar. Olha lá, o bonitão. Vou dar só uma ampliadinha para cá e vou ajeitar ele. Então, o que que eu tenho aqui? Primeiro, esse desmos ele não faz, mas aqui isso aqui é uma reta orientada. Aqui é o meu f de x e aqui também é uma reta orientada. Aqui é x. Então, essa é a minha função f de x igual a x mais 3. Ela é uma reta que passa em todos esses pontos. Esses pontos aqui são exatamente esses que estavam aqui. Eu vou escolher uns 2 ou 3. Esse aqui, esse preto aqui, ó, esse é o meu ponto. Que é assim, ó, olha, ele está relacionado. Quem é o x desse ponto? É 0. Quem é o y desse ponto? É 5. Esse outro ponto aqui, ó, esse aqui, ó, quem é o x desse ponto? É 0. Quem é o y desse ponto? Errei, desculpa. Pim. O x aqui é menos 3. Fiquei louca. E o y aqui é 0. E outros infinitos pontos que tem para lá e para cá. Esse aqui vai ser o meu 3. Né? Se isso aqui for 3, ó. Esse aqui vai ser o 3. Oh, meu Deus do céu. Como é que pode o 4 ser depois do 5, hein, Luísa? 3, 6, né? Oh, meu Deus do céu. Se eu botar esse ponto aqui, quem é o ponto? Aqui é 4 e aqui vai ser 7. Esse é o meu ponto. Então, vamos lá, vamos pensar. Uma função, isso aqui é meu pensamento. Uma função é formada por pontos. Uma função não, o gráfico, né, de uma função é formado por pontos. Quantos pontos? Os 8 que eu coloquei aqui? Óbvio que não, é formada por infinitos pontos. São os infinitos pontos que formam a reta. Cada ponto é um par ordenado. O nome é par ordenado porque é em ordem. O número que entra é o x, o número que sai é o y. Esse cara aqui é o número que entra na função e o y é o número. É o número não, né? É um número, mas ele representa o quê? É o valor numérico correspondente. Inclusive, muita gente põe esse par ordenado, em vez de x e y, x e f de x. Se aqui for 4, aqui é o f de 4, né? Tipo assim. Tudo bem até aqui? Então, toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Heloísa, toda vez que a gente for fazer uma função do primeiro grau, a gente tem que botar tanto ponto assim? Óbvio que não. Basta que a gente escolha 2 pontos. Então, eu tenho infinitos. Eu tenho infinitos pontos. Eu preciso escrever os infinitos pontos? Óbvio que não. Basta que eu escolha 2. Quais são os 2 pontos que eu vou escolher? Vou voltar aqui na minha tabela de pontos.
Vou voltar aqui na tabela de pontos e vou dizer para você que os pontos que eu normalmente, basta 2, que eu vou escolher para a gente poder fazer o nosso gráfico de forma mais fácil é esse. Ó. Esse aqui, que é o número que entra e faz dar 0. E esse aqui, que é qual o número que sai e faz dar 0. Por que você escolheu justamente esses 2 pontos? Porque esses 2 pontos é onde corta o eixo X. E esse aqui é onde corta o eixo Y. Então, com esses 2 pontos, eu mato todos os meus problemas. Então, eu vou começar de novo a mesma função, exatamente a mesma. E vou colocar aqui. Digamos que, então, de novo, f de x é igual a x mais 3. Então, primeira coisa que eu vejo, que ela é do primeiro grau. E por isso, eu já sei que o gráfico será uma reta. Olhando para cá, vou até olhar com outra caneta, esse número que está sozinho é o nosso coeficiente linear. E esse número que está aqui invisível, mas ele é 1, é o nosso coeficiente angular. Ao invés de fazer aquela tabela de pontos enorme, eu vou botar 2 únicos pontos aqui. Primeiro, qual o número que eu coloco aqui e que faz dar 0? Aí você vai olhar para cá e vai fazer de cabeça, dizer que é o menos 3. E qual é o número que sai aqui que quando eu coloco 0? 0 mais 3, 3. Esses 2 números, então esse aqui é chamado de raiz. E esse aqui é o coeficiente linear. Então, na hora... essa raiz aqui que eu não gostei, Luísa. Você faz de cabeça? Não, não faço de cabeça não. Eu faço assim. Como que eu calculo a raiz? Pego o x mais 3 igual a 0. Jogo 3 para lá. X igual a menos 3. Essa é a minha raiz. Então, quais são os pontos que agora eu vou botar para desenhar a minha reta? O primeiro ponto vai ser o menos 3, 0, que é chamado de raiz. E o segundo ponto é o ponto 0 e 3, que é o nosso coeficiente linear. É isso. Aí eu agora volto lá na minha fábrica de gráficos. Vou apagar isso tudo aqui, ó. Todos esses pontos. E vou botar só os 2 que me interessam, que vai ser o 0 e o 3. Vou marcar aqui. E o outro ponto, menos 3 e 0. E vou marcar aqui. Tá aqui os 2 pontos, ó. Esse e esse. Esse aqui é onde corta o eixo Y e esse onde corta o eixo X. E com isso, eu posso traçar a minha função y igual a x mais 3. Certo? Está feita lá a minha função bonitona. Então, para traçar a função, eu não preciso de infinitos pontos. Bastam 2. Aqui, ó, onde corta o eixo y e aqui onde corta o eixo x. Tá bom? Até aqui, tudo bem? Bom, vou botar esse aqui lá. E a gente vai falar mais... Isso. E a gente vai falar mais sobre ele. Vou botar esse aqui. É o mesmo, né? Mas assim, botei ele mais simples para poder sujar ele lá na frente. Vou voltar para cá. Vou colar ele aqui. É o mesmo gráfico, tá, pessoal? Só que escritinho de uma forma mais fácil.
Eu não sei se você... Aí agora a gente vai voltar aqui. Não. Aqui, então, é o nosso f de x. E aqui vai ser o nosso x. Esse cara aqui é esse ponto aqui é a nossa raiz. E esse outro ponto aqui é o nosso coeficiente linear. Bem, se você olhar aqui o nosso gráfico, a tabela de pontos. Não, nem vou olhar a tabela não, vou olhar aqui. Olha só. Então, cada ponto desse tem o seu respectivo entra e sai, né? Esse último aqui, entra o 4, saiu 7. Se eu pegasse esse aqui, ó, aqui é o 6, não é isso? Entra 6. O que sai? 9. Então, esse aqui é o meu ponto 6, 9. Então, a gente poderia perceber que quanto mais para cá eu escolho o meu valor de x, ó, agora eu vou botar aqui, ó, entra 8, sai 11. Então, se eu perceber, quanto maior o número que eu coloco aqui, maior o resultado que sai. Vou perceber isso melhor aqui na minha tabela, ó. Entra 3, ó, eu fui aumentando. Entra 1, sai 4. Entra 2, sai 5. Entra 3, sai 6. Entra 4, sai 7. Entra 5, sai 8. E assim por diante. Essa função, o valor de f de x, está aumentando ou diminuindo? Está aumentando. Isso aqui, então, ó, se você olhar desde lá, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, está aumentando. Aumentando quanto? De 1 em 1. Então, essa aqui é uma função crescente. E a taxa de crescimento dela é 1. Porque à medida que eu vou passando aqui de 1 em 1, ela passa de 1 em 1. Tem função que cresce de 2 em 2, tem função que cresce de 3 em 3, mas essa aqui cresce de 1 em 1. Então, a taxa de crescimento dela é 1. E ela é uma função crescente. Se eu quiser, eu posso olhar no gráfico. Vou olhar aqui nesse, ó. Então, é assim, o primeiro ponto, quando eu escolhi esse, foi esse y. Quando eu escolhi esse, foi esse y. Quando eu escolhi esse, foi esse. Cada vez que eu escolho um x mais para cá, se eu escolher esse x, o y é 4. Se eu escolher esse x, o y é 5. E assim por diante. À medida, eu posso escrever esse pensamento aqui, à medida que eu aumento o valor de x, isto é, o valor que entra, o que acontece com o valor de y ou de f de x? O valor de f de x aumenta também. Se ele aumenta, à medida que eu aumento o x, se aumenta o y, a minha função é crescente. Uma outra maneira de ver também é se eu colocasse um carrinho aqui na minha reta, tá aqui o meu carrinho. Observa que o caminho é ir aqui no X de shopping. Oh, meu Deus, eu quero ir para o shopping, só que o caminho é esse. Ele vai subir ou vai descer? Se ele descer, ele se afasta do shopping. Então, ele tem que subir. Então, essa é uma função crescente. Uma loucura esse carrinho, mas é verdade. A Heloísa tem maneiras menos lúdicas de ver que a função é crescente, sem ser o carrinho? Bom, uma maneira, olhar a tabela de pontos. À medida que o x, ó, à medida que o x cresce, isso aqui o valor de f de x cresce, a função é crescente.
Quando o x cresce e o valor diminui, é decrescente. Outra maneira muito... Eita! É aqui, né? Outra maneira muito inteligente de ver isso, não precisa de nada disso, basta eu olhar para o coeficiente angular. O coeficiente angular é igual à taxa de crescimento. O coeficiente angular é igual à taxa de crescimento. Isso quer dizer o quê, Luísa? Que se o coeficiente angular for positivo, a taxa de crescimento é positiva, então a função é crescente. Se o coeficiente angular for negativo, a taxa de crescimento é negativa, isto é, então ele está diminuindo. Então, como o coeficiente angular é igual à taxa de crescimento, só de olhar para esse número eu sei se a função é crescente ou decrescente, certo? E esse número aqui, ele diz para mim onde a função corta o eixo y. Ah, Elise, está muito confuso. Você pode fazer um mais limpinho? Vou fazer. Fazer um outro exemplo. Então, ó, olha que lindo. Primeiro eu vou escrever nessa daqui, que essa daqui é uma função crescente. Aí eu posso pensar o seguinte, eu estava lá assim, quando eu coloco 5, sai 8. Quando eu coloquei aqui o 8, saiu o 11. Se eu colocar um número maior, lá, o 10 não está no gráfico, mas eu posso saber. Se entrar no meu gráfico o número 10, quem vai sair? O 13. Como é que você sabe, Luísa? A função é x mais 3, lembra? Ah, tá. Então quer dizer que se eu colocar o número 15, que não aparece no meu gráfico, vai sair o quê? 18. Quanto maior o número do x que eu coloco, se aparece o 20, sai o 23. Maior o número que sai. Ai, quer dizer que se eu andar bem rápido aqui, colocar 100, o que vai sair? 103. Aí, o 100 vai estar onde? Vai estar lá na casa do caramba, né? Quanto mais para cá o valor do x que eu coloco, mais alto vai estar, né? Safadinho. Vai estar a minha função. Isso quer dizer o quê? Que se eu colocar aqui 1000, aqui vai ser 1003. Se eu colocar aqui 10.000, vai ser 10.003. Opa, 10.003. Você já percebeu o seguinte, que agora eu vou entrar com uma ideia nova. Limite. Quando o x, que é o número que eu escolho, vai ficando grande, vai tendendo a infinito, o valor numérico da função vai ficando grande também. Quanto maior o x, maior o valor numérico. Isso aqui é o limite da função quando x tende a infinito. E, Luiz, o que acontece se eu fosse andando para o outro lado da minha função? Então, vamos pensar aqui. Ó. Aqui, esse cara aqui é o menos 3. Quando entrou menos 3, deu 0. Quando entrou menos 4, deu menos 1. Quando entrou menos 5, deu menos 2. Quando entrou menos 6, deu menos 3. E assim por diante. À medida que o número vai ficando pequeno aqui, aqui vai ficando pequeno também. Então, por exemplo, se entrar aqui o número menos 10, o que sai é o menos 7. Se entrar aqui o número menos 100, o que sai é o menos 97. Se entrar o menos 1000, o que sai é o menos 997. Então, se eu colocar um número cada vez mais para cá, para entrar na minha função, mais o valor que sai está lá embaixo. Como é que eu escrevo isso em matemática? Limite dessa função, quando x tende a menos infinito, também é menos infinito.
Nossa Senhora, muita informação ao mesmo tempo. Dá para fazer mais um exemplo para mim, fazendo favor? Sim. Vou subir esse. Pessoal do print, foi. Vou fazer novo exemplo. Agora eu vou fazer uma outra, diferente um pouquinho. Ó. F. Ai não, esse azul já cansei. Gosto dos quadrinhos coloridos, mas vou fazer preto mesmo. F de x é igual a 2x menos 4. Tá lá. Então, primeira coisa que eu escrevo essa é uma função do primeiro grau. Como eu sei que ela é uma função do primeiro grau? Porque o expoente é 1. Porque ela é uma função do primeiro grau, eu já sei que o gráfico dela é uma reta. Bom, o que eu conheço dessa função? Esse número 4 é chamado de coeficiente linear. E esse número 2 é chamado de coeficiente angular. O coeficiente angular é A, então A para mim é igual a 2, e o coeficiente linear é B, B para mim é menos 4. Esses dois números, num momento de esquizofrenia, eles falam comigo. O fato do A ser igual a 2, isso aqui é a taxa de crescimento. Essa função, ela vai crescer de 2 em 2. Taxa de crescimento. Nesse caso, como esse número é positivo, então, taxa de crescimento positiva. Isso quer dizer que a minha função é crescente. Esse número aqui, o B, ele também fala comigo. Fala o quê? Ele fala onde a reta corta o eixo Y. Então, eu já sei que a minha reta corta o eixo Y no ponto 0, menos 4, e sei que a função é crescente. Eu preciso de 2 pontos, um eu já tenho, falta o outro. Então, eu venho aqui e vou calcular a raiz. Raiz, porque o nome é raiz? É onde a reta corta o eixo x. Como que eu calculo ela? Iguala a função a zero. Vou fazer 2x menos 4 igual a zero. Vou andar para o lado para caber aqui. 2x, esse 4 passa para lá, é igual a 4. Esse 2 passa para lá dividindo. X é igual a 2. Então, ó, x é igual a 2, forma então um par ordenado. Que par ordenado é esse? Quando entra o número 2, sai o número 0. E esse ponto aqui é onde corta o eixo x. E é chamado de raiz. Então, eu já tenho aqui os 2 pontos importantes para mim. Onde corta o eixo x, onde corta o eixo y. Então, eu agora vou desenhar a reta. Só que eu vou desenhar lá no décimos, que é para eu não enlouquecer aqui. Vou lá, vou apagar tudo isso que está aqui. Primeiro, eu vou marcar os pontos. O primeiro é o ponto 0 e menos 4. Esse é o ponto onde corta o eixo y. Olha ele aqui, vou jogar para cima. E o outro é o ponto 2 e menos 4. Não, não é esse não, né? Como é mesmo? É 2x. Se eu pudesse
2x menos 4. É o ponto 2 e 0. 2 e 0, sua louca. Tá lá. Então, olha só aqui. Vou botar ele aqui. Esse ponto onde corta o eixo Y e esse onde corta o eixo X. Então, eu agora vou traçar a minha reta. Tá feita a minha reta. Essa é a minha reta que está aqui linda e maravilhosa. Bom, se você perceber, olha aqui, ó, se entrar 4, sai 4. Se entrar 6, sai 8. Ó, se entrar 10, nem aparece aqui. Se entrar 10, ó, entra 8, sai 12. Se entrar 10, sai 16. Não cabe aqui, mas tá aqui, ó. Esse gráfico, ó, vou abaixar ele para você ver. Ele vai toda a vida. À medida que eu escolho para olhar um número aqui grande, o resultado sai grande, certo? Então tá feito aqui o meu gráfico, bonito. Eu marquei apenas, aqui é a raiz, aqui é o coeficiente e a gente volta para lá. Vou exportar ele para lá. Na verdade, eu vou exportar ele colorido. Eu vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Quero mudar a cor. Quero botar vermelho desse lado. Ok. Esse ponto aqui, quero mudar a cor. Quero botar ele preto. Ué, cadê? Ele não ficou preto. E eu quero botar aqui... Esse aqui eu também quero mudar a cor. Tá lá. Azul. Vermelha. E o ponto preto. Então agora eu vou exportar esse gráfico maravilhoso para que você me ajude. Exportar. Copiar. Colar. Vem pra cá, meu bonequinho. Ficou lindo aqui. Então, olha só o que eu já colori de propósito para você. Colori de preto, vermelho e azul. Só para você. Aqui vai ser o meu. Aqui vai ser o meu F de X. Aqui vai ser o meu X. Esse ponto aqui é a minha raiz. É esse aqui, ó. 2, 0, ó. 2, 0. E é chamado de raiz. Se você olhar aqui nessa parte azul, então, por exemplo, entra 5, sai 6. Se eu falar entra 6, sai esse número aqui. Entra 7, sai. Todos esses pontos que estão aqui na parte azul, o que eles têm em comum, os pares ordenados? Aqui, quando entra x, o número que sai é positivo. Então, por exemplo, aqui entra 6, sai 8. Entra 10, sai 16. Então, todo número da parte azul, todo ponto,
tem como característica, primeiro, os pontos da parte azul, tá aqui, eles têm como característica os números que saem, o valor de y desses pontos é positivo. E o valor do x? Todos os valores de x aqui são maiores que 2. Então, ó, os pontos, vou até escrever aqui, pontos da parte azul da função. Todos eles têm a mesma característica. O valor do x é maior que 2. E o valor do y é positivo. Será que acontece a mesma coisa com os pontos vermelhos? Óbvio que não. Todos os pontos vermelhos aqui, ó, esse aqui é o x e esse aqui é o y. Esse y é negativo e esse x é menor do que 2. Vamos pensar nesse ponto aqui, ó. Esse aqui é o x e esse aqui é o y. O y é negativo e o x é menor do que 2. Ó. Todos os valores de x, então, pontos da parte vermelha da função têm uma coisa em comum. O valor do x é menor que 2 e o valor do y é negativo. Sempre. Sempre assim. Isso aqui que a gente fez, isso aqui que a gente escreveu, é o que é chamado de estudo do sinal da função. Isso quer dizer que se a função é uma fábrica, se eu colocar um número maior do que 2 para entrar na minha fábrica, o resultado vai ser positivo. Se eu colocar um número menor do que 2, o resultado vai ser negativo. Eu não preciso sequer fazer a conta. Então, se eu olhar bem para essa... Ai, tá tão lindo isso, hein? Se eu olhar bem para essa função, o que eu posso falar mais sobre ela? Posso falar sobre os limites. Ó, vou botar aqui que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, isto é, deixa eu pensar, à medida que eu vou colocando valores maiores de x, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que vai ficando maior também, mais infinito. E o limite dessa função, quando x tende a menos infinito, à medida que a minha função vai ficando aqui para baixo, menor o valor, então vai ser menos infinito, de preferência em preto, aqui é a resposta. Bom, o que eu vou ter aqui? Lamento muito, mas eu não posso atender. É alguém aqui, é aluno ligando para mim. Professor, a aula está sem áudio. Agora que vocês estão me avisando? Não, não deixei não. Senhores. Alô, senhores. Alguém me responde aí, fazendo favor, ver se vocês estão me ouvindo. Senhores, senhoras e senhores. Puxa vida. Eu não acredito que vocês deixaram eu dar minha aula todinha sem áudio.
Senhores, onde estamos? Alô, alô, senhores. Sem áudio? Fala sério. Ainda sem áudio? É, tô ligada. Eu vou fazer assim. Vou parar de gravar aqui. Não, já tirei e já coloquei de novo. Bom. Vê se tá com áudio agora. Melhorou? Não? Vou interromper. Vou começar de novo. Voltei. Então, bora. Então, zero problema. A gente começa. Só que aí agora eu vou então fazer o gráfico da função 2x menos 4. Então, as observações que eu tenho a dizer que essa função é uma função do primeiro grau e, por consequência, senhor, o gráfico é uma reta. Diga. Desculpa, esse aí estava com alto. Foi só quando a senhora botou a outra cor no gráfico, azul. Uhum. Tá. Mas aí, peraí, eu vou rapidinho, só. Tudo bem. Eu repito para poder ir fazer o meu gráfico lá de azul. Rapidinho. O A é igual a 2. Vou fazer rápido mesmo. B é igual a menos 4. O A ser igual a 2, porque é positivo, ele fala que a minha função é crescente. E o B ser igual a menos 4, fala que a reta corta o eixo y no ponto 0, menos 4. Então, o próximo passo é fazer a raiz. Para fazer a raiz, eu pego a minha função, que é 2x menos 4, igualo ela a 0 e acho o valor de x. Então, vai ser 2x igual a 4, x igual a 2. Então, a reta corta o eixo x no ponto 2, 0. Então, agora eu vou lá e vou fazer o gráfico já colorido, que é para não dar o meu problema. Volto aqui, tiro todas essas gracinhas daqui. O que eu vou fazer aqui? O meu gráfico da minha função. Primeiro, ele corta o eixo no ponto 2, 0. Aí que ficou aqui uma loucura. 2, 0. E corta o outro eixo no ponto 0 e menos 4. Não é isso? Então, um ponto é onde corta o eixo x, o outro é onde corta o eixo y. Uma parte da minha função vai ser vermelha, y é igual a 2x menos 4. Essa é a parte que eu quero que seja vermelha. Vermelha. E a outra, y é igual eu quero que ela seja azul. E o ponto, esse ponto aqui, eu quero que ele seja preto. Pronto, está feita a minha função. Está aqui, bonitinha. Vou exportar ela para lá. Nem vou explicar aqui para você. Se você olhar esse ponto aqui, ó, é o ponto 4, 4. Entra 4 e sai 4. Se eu pegar esse ponto aqui, é o ponto 3, 2. Entra 3, sai 2. Mesmo que eu pegue pontos quebrados, esse aqui entra 4,5, sai 5. Ó, esse aqui
entra 6, vou chegar para o lado, entra 6, sai 8. Esse aqui, entra 5,5, sai 7. Qualquer ponto que eu colocar aqui, qualquer ponto que eu escolher da parte azul da minha função, o número que sai é positivo. É isso que eu quero que a gente veja. Mesmo que você pegue esse ponto aqui bem pertinho, sempre o número que sai é positivo. O valor do y é positivo. E todos esses pontos da parte azul, o valor do x é maior que 2. Ó. Qualquer um, mesmo os quebrados. Ó. Então, todos esses pontos aqui têm o valor do x maior que 2 e o valor do y positivo. Já os da vermelha, ó, se eu pegar esse ponto aqui, esse aqui é o ponto 1 e menos 2. Se eu pegar esse ponto aqui, é o ponto... Olha lá, menos 1 e 6. Se eu pegar qualquer outro aqui, todos esses pontos aqui vão me dar um y negativo. É isso que eu quero que vocês entendam. Ai, meu Deus, já começou a ficar mudo de novo? Pessoal, vocês estão aí? Ah, bom, porque essa última mensagem foi a da Tailândia aqui falando que tá sem áudio, mas agora tá dando para ouvir, né? Então tá, então é isso que eu queria mostrar para você. Essa observação que a gente fez aqui é que a gente chamou de estudo do sinal. Então eu vou botar ele lá de novo e vou fazer o meu estudo do sinal. Que isso é super importante, fazer o estudo do sinal da função. É um dos itens do nosso objetivo. Então vamos lá, colar aqui. Vem cá, gráfico, fica aqui, por favor. Vou jogar mais para cima. Vou dar uma aumentadinha aqui no gráfico. Tá bom. Ah, ficou em cima da raiz, né? Não tem problema. Deixa eu jogar um pouquinho aqui. Eita! Aí. Pronto. O que a gente tem aqui, então, que a gente precisa saber? Primeiro, limite dessa função quando x tende a infinito, ó, à medida que o x cresce, a função cresce, mais infinito. E o limite dessa função, quando x tende a menos infinito, ó, à medida que o x decresce, a função também vai lá para baixo. Então, vai ser menos infinito. E o tal do estudo do sinal é escrever essa característica. Todo ponto da parte azul, então eu vou escrever de azul. Todo ponto da parte azul tem o x maior que 2, porque esse número aqui é o nosso 2. E tem o valor numérico correspondente, o f de x, positivo. A parte vermelha, esses pontos que estão aqui na parte vermelha da função, eles têm o x menor do que 2. E tem o valor do y negativo. E o ponto que divide esses dois pedaços, é a nossa raiz, tem o x igual a 2 e o meu f de x igual a 0. Isso aqui é o nosso estudo do sinal. E faltou a gente olhar uma coisa, a taxa de crescimento. A taxa de crescimento dessa função. Bom, eu já tinha dito que a taxa de crescimento da função é o coeficiente angular. Então, aqui a minha taxa é igual a 2. É esse número aqui, ó, do f de x é igual a 2x menos 4. A taxa de crescimento é 2. Dá para a gente ver, ó, quando x é 2, dá 0. Quando x é 5, dá 6. A taxa de crescimento ela pode ser calculada da seguinte maneira. Ó, daqui até aqui, 3. Daqui até aqui, ó,
delta y é igual a 6 menos 0. Delta x é igual a 5 menos 2. Taxa é sempre delta y sobre delta x. Então, vai ser 6 menos 0 sobre 5 menos 2. 6 dividido por 3, 2. Essa taxa de crescimento é essa. Eu não precisava ter calculado. Bastava eu ter olhado ali. Foi? Vou fazer agora uma decrescente para vocês. Estão me ouvindo ou já perdemos o áudio? Valeu, obrigada. Tá bom, então vamos para a próxima. Vou fazer agora uma decrescente. Tá ficando tranquilo para vocês ou não? Faltou aqui. Ah, tá ótimo, tá ficando tranquilo, mas eu voltei a gravar? Voltei, né? Voltei. Ainda bem. Senão depois faz diferença. Aqui é o f de x. E aqui é x. Agora eu vou fazer uma função decrescente. Ó. Então, meu f de x vai ser igual a menos 3x mais 6. Então, a gente já sabe que ela é do primeiro grau. E por isso, o gráfico vai ser uma reta. O que mais que eu sei? Eu sei aqui que o meu A é igual a menos 3 e sei que o meu B é igual a 6. O que esses números falam para mim? O B fala para mim que a reta corta o eixo Y no ponto 0, 6. E o A, porque ele é negativo, ele fala para mim que a reta é decrescente e a taxa é igual a menos 3. Isto é, diminui de 3 em 3. É isso que eles falam, sem eu precisar fazer nada. Meu próximo passo é calcular a raiz. A raiz eu faço igualando a função a zero. Venho para cá. Eu vou até para baixo mesmo. Menos 3x igual a menos 6. Passei o 6 para lá. 3x igual a 6. X igual a 2. Então, a reta corta o eixo x no ponto 2, 0. Então, eu já sei que ela passa no ponto 0, 2 e no 2, 0. Certo? Vou lá fazer o meu gráfico. Então, para fazer o meu gráfico, vou no Desmos e vou marcar meus pontos. Então, eu estou fazendo exatamente como a gente faria se a gente tivesse no papel. O primeiro ponto que eu marco, essa função qual é? Menos 3x mais 6, não é isso? Então, quando x é 0, é menos 6. Primeiro ponto. E a outra... Não é menos 6, não, é 6. Quando x é 0 e 6, nem está aparecendo aqui, ó, ele está lá. E o outro ponto, quando x é 2, né? E 0. Esse é o outro ponto, onde corta o eixo y, onde corta o eixo x. Agora eu vou, esse daqui é um ponto que eu já vou colocar pintadinho de preto. E agora eu vou para a minha função. Y é igual a menos 3x mais 6. Só que eu vou pintar de x menor que 2. Essa parte é a parte que eu quero azul. Foi. E a outra, y igual eu quero essa parte vermelha. Beleza, por que você está botando vermelho e azul? É de propósito.
eu estou botando todos os pontos da parte azul, todos os pontos, ó, vai ter o valor do y igual, sempre positivo. Qualquer ponto que eu botar aqui, positivo, positivo, positivo e positivo. Ei, Luiz, eu vi um menos lá. O que é aquele menos? Ó, esse ponto aqui, ele tem o valor do y positivo e o x negativo. O que a gente sabe dos x's dessa parte azul? Todos eles são menores que 2. É óbvio, né? Então, daqui para baixo, x menor que 2, menor que 2, menor que 2. Tá vendo? E o y positivo. Se eu botar a parte negativa, o que eu sei sobre os x's? Todos serão maiores que 2. Ó. Porém, os y serão o quê? Negativo. Todos os pontos. Estou pegando aqui os principais, mas todos eles vão ter o y negativo e o x maior que 2. Certo? Se quanto mais eu olhar para cá, ó, se eu pegar esse cara aqui, mais a função vai estar lá no alto, olha. Então, o que eu quero dizer? Quanto menor o x, quanto mais o x andar para cá, mais o y vai ser lá em cima. Quanto mais o x andar para cá, mais o y vai ser lá embaixo. No dia que você botar o gráfico e você sacudir o gráfico, fica mais fácil para você. Tá? Então, agora eu vou dar uma importada nele. Vou levar ele lá para o nosso maravilhoso caderno. Áudio, tudo bem? Não me deixem falando sozinha ou não falando. Tudo bem. Fala sério vocês aí. Ficam me deixando falando sozinha, depois o negócio desaparece e eu fico nem uma louca. Ó, vou aumentar ele aqui do lado agora, para a gente poder escrever aqui. Então vamos lá, o que eu tenho para escrever sobre ele? Vamos lá. Primeiro, essa parte dos limites é tranquilo, eu vou escrever aqui embaixo. Ó, vou escrever sobre a função então. Limite dessa função quando x tende a mais infinito. Isto é, ó, tá aqui é o meu f de x ou y, caso você prefira. Aqui é o meu x. À medida que eu pego esse x aqui, ó, o valor da função está aqui embaixo. Se eu pegar esse x aqui, o valor da função está muito mais lá embaixo. Qual é a conclusão que eu chego? À medida que eu aumento o x, estou indo na direção do mais infinito, o valor do y está ficando cada vez menor. Menos infinito. Limite dessa função quando x tende a menos infinito. Agora aqui é o contrário, ó. Se eu pegar esse valor aqui da minha função, ó, o inferno, daqui, dá no 9. Se eu pegar esse aqui, eu já não vou conseguir, porque vai estar super lá em cima, ó. Vai estar aqui em cima, fora do caderno. Quanto mais eu andar para baixo, mais no alto o meu ponto vai ficar. Então, quando x tende a menos infinito, o y, que é a altura do ponto, vai ser alta pra caramba. E na hora de fazer o estudo do sinal, é assim, ó. Parte azul da função. Que todos os pontos da parte azul, esse cara aqui pra gente é o 2, não é isso? A nossa raiz. Tem o x menor que 2 e tem o y ou f de x positivo. A parte rosa, ou vermelha, na verdade, da função, que está aqui para baixo, ela tem o x maior que 2 e o f de x negativo. E o divisor dos dois é quando o x for igual a 2 e a gente tem o f de x igual a 0. E esse aqui é o nosso estudo do sinal. E aí, tá bom para vocês? Vou fazer mais uma. Agora eu vou dar uma
uma viajada aqui na maionese. Posso ir? Vou viajar loucamente na maionese. Vou tentar fazer aqui enquanto você raciocina. Espera aí, sai fora. Vou fazer aqui uma tentativa meio vã de fazer um desenho. Vem até aqui. Aí agora vou botar aqui assim, ó. E vou pensar numa loucura. Presta atenção no que eu vou desenhar aqui. Isso é um gráfico da minha cabeça, enlouquecido. Ah, podia ter feito com a régua, né? Ah, mas tá bom. Até que nem ficou ruim. Ó, isso aqui é dias. Isso aqui é dinheiro. Esse aqui vai ser meu dia 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser dinheiro menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aqui é 0, 1, 2, 3, 4. A gente não sabe nada sobre isso. Sai daí, dona Régua. Sai, dona Régua. Vamos ver o seguinte. Observa esse gráfico. Esse gráfico está relacionando dinheiro com dia. Então, eu vou perguntar para você o seguinte. De acordo com esse gráfico, o meu dinheiro está aumentando ou diminuindo no decorrer dos dias? O dinheiro está aumentando ou diminuindo? Heloísa, eu não sei. Sabe sim, ó. No dia 0, eu tinha menos 3 milhões de dólares. No dia 1, eu tinha menos 2 milhões de dólares. No dia 2, eu tinha 0. No dia 3, eu tinha um pouco mais. No dia 4, um pouco mais. Se o tempo continuasse, mais ainda. Meu dinheiro está aumentando e diminuindo. O dinheiro está aumentando. Concorda? Se o dinheiro está aumentando, f de x é crescente. Tá lindo. Então, imagine, se você olhar para o gráfico, qual dia o dinheiro é 0? Oh, meu Deus, como é que a pessoa escreve 0 sem E? Qual dia o dinheiro é 0? Que dia foi? No dia 2. O que aconteceu antes do dia 2? O que acontecia antes do dia 2? Dívida. Não é isso? Dinheiro negativo. Dinheiro negativo. E depois do dia 2? Dinheiro positivo. Concorda? Ah, então quer dizer que no dia 2 paguei as dívidas? Sim ou não? Dia 2 é o dia que eu paguei as dívidas. Se, de acordo com esse gráfico, à medida que o tempo passa, eu vou ficando mais pobre ou mais rica? Ah, eu vou ficando mais rica, porque o dinheiro está crescendo. Se eu deixar o tempo passar muito, eu vou ficar muito rica. Não é isso? Certo. Então, no futuro, o que vai acontecer? Muito dinheiro. Porém, no passado, meu passado era rico? Não. Quanto mais para trás eu olhar, mais dívida eu tinha. Eu era pouquíssimo
pouquíssimo. Não vou escrever pouquíssimo, não. Muito, vou escrever muito pouco, que é muito melhor. Muito pouco dinheiro. Não é isso? Eu era muito pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Você concorda com isso até aqui? Então, olha só. Toda essa parte aqui, ó, são os dias. Ó. Ah, meu Deus. Toda essa parte vermelha fala sobre os dias antes do dia 2. Não é isso? Toda essa parte vermelha. E toda essa outra parte aqui, ó. Toda essa parte azul fala sobre o que aconteceu depois do dia 2. E o dia 2 é o dia que paguei as dívidas, né? Concorda? Todo esse pensamento aqui de dinheiro é tudo isso que a gente escreve aqui, ó. Agora eu vou escrever toda essa baboseira que eu escrevi aqui. Eu vou escrever em matemática. Então, primeiro, essa é uma função crescente. Qual dia é zero? Ó, se x for igual a 2, então f de x é igual a zero. Escrevi isso aqui. Dia antes do 2, então, não, vermelho. Se x, que é dia, for menor do que 2, eu tenho o meu dinheiro, que é f de x, é negativo. E depois do 2, se x for maior que 2, então o meu dinheiro é positivo. O que eu sei sobre os limites? É se eu vou ficar pobre ou rica no futuro. Limite dessa função, quando x tende a mais infinito, o tempo vai passar loucamente para o futuro, eu vou ter muito dinheiro. E se eu olhar bem no passado, limite dessa função, quando x tende a menos infinito, no passado eu era muito pobre, eu tinha muita dívida. Sim ou não? Então, toda função, não importa o formato, fazer o estudo do sinal dela é prestar atenção onde eu pago as dívidas, o que era antes das dívidas e o que é depois. Toda função funciona assim. Eu posso sempre pensar em dinheiro. Quando eu penso em dinheiro, eu descubro aonde eu paguei a dívida, o que acontecia antes, o que acontece depois, o que vai acontecer no futuro e o que acontecia no passado. Isso é tudo que eu preciso estudar de um gráfico. Até aí, foi tudo bem? Vocês estão comigo ou estão me ouvindo ou não? Ah, tá ouvindo, né? Tá, eu preciso voltar. Esse qual? Qual? Ué, então vai fundo nesse print, senão. Olha que no final da aula tudo pode acontecer. Pois é, eu acho que é um arriscadíssimo. Se eu fosse você, eu tirava. Vai que tem túnel no caminho. Vou fazer então, olha só. Então, o nosso objetivo hoje é fazer a função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau é assim, é uma reta. E agora eu vou lá no Desmos mostrar umas curiosidades para vocês. Então, posso ir pro Desmos? Já tirou o print? Você quer? Vou lá pro Desmos. Vou tirar tudo que está aqui e vou fazer uma coisa para você. Quando eu ponho no Desmos, vocês veem essa janela aqui também, onde eu ponho a função, né? Y igual, aqui, ó. Eu escrevo Y, mas eu podia escrever f de x também, é só para poder facilitar a minha vida. Olha o que eu vou fazer. Vou fazer 2x menos 4. Olha, 2x menos 4 é uma função crescente, corta no menos 4
e passa aqui no 2. E tem a taxa igual a 2. Vou fazer uma outra função. Y é igual a 2x menos 2. Olha, é uma função que passa no menos 2. O que é importante aqui é que ela é paralela à outra. A única diferença entre elas é o número onde corta. Ai, peraí, deixa eu ver. Se eu fizer, então, y igual a 2x mais 3. Se eu fizer y igual a 2x mais 3. Olha o que aconteceu. Uma reta paralela que corta agora no 3. Então, eu posso aqui perceber que y é igual a 2x mais... botar 1,5. Ele não reconheceu vírgula. Peraí, 1,5. Olha lá. Então, olha só. O que a gente pode ver aqui é o seguinte, que esse número, o 2 da frente do x, o coeficiente angular, 2x puro, mais 0, ó, 2x mais 0, olha lá. Então, esse número 2x, ele é responsável, ele está intimamente associado ao ângulo que a reta faz. 2x mais 9. Olha, eu posso trocar aqui outra. Y igual a 2x menos 15. Olha, então o que importa para a gente é o seguinte. Esse número aqui do lado diz aonde corta. Ó, a reta preta cortou no menos 4. A reta vermelha cortou no menos 2. A reta verde cortou aqui. Opa, não, aqui no 3, ó. Essa daqui cortou no 1,5. Essa cortou no 0. Essa daqui eu não consigo nem chegar lá, mas se eu quisesse, ó, essa daqui, ó, cortou no 9. A outra, cortou no 15. Tá vendo isso? Então, o que a gente tem aqui? Que se eu não mudo o número aqui da frente, se eu não mudo o 2, toda reta que tem o 2 vai ter o mesmo ângulo. Esse 2, por isso que o nome dele é coeficiente angular. Eu posso mudar isso aqui loucamente, que eu vou simplesmente continuar com retas crescentes e a taxa de crescimento de todas elas é de 2 em 2. Agora, se eu colocar uma outra reta aqui, y igual a 2x mais 4. Tá feito aqui, ó, 2x mais 4, uma reta crescente, coeficiente 2. Se eu colocar a próxima, y igual a 3x mais 4. Outra, y igual a x mais 4. Outra, y igual a 4x mais 4. Y igual a 10x, nossa senhora, mais 4. Olha, agora vou botar negativo. Y igual a menos x mais 4. Y igual a menos 2x mais 4. Bom, tu já entendeu que se eu mantiver o 4, y igual a menos, vou botar 5x mais 4. Olha só o que acontece aqui, menos. Aqui eu quero com menos na frente. Deu essa? Deu não, né? Y igual a menos 5x mais 4. Tá lá. Então, olha bem. Esse mais 4 é o coeficiente linear. Toda vez que uma função tiver o mais 4, é sinal de que corta no ponto 0,4. Quando as minhas funções, ó, vou botar todas as negativas e vou botar invisível. Ó, as negativas estão invisíveis.
As positivas estão visíveis. Eu vou botar todo mundo invisível para a gente ir de novo. Ó, essa daqui é uma reta crescente. Essa daqui também é uma reta crescente. Essa também é uma reta crescente. O que acontece aqui é que quanto maior o número, ó, 4, 3, 2, mais rápido ela cresce, mais íngreme é a reta. Ó, quando eu botei o 10, olha o que aconteceu. Está crescendo rápido demais. Quanto maior esse número, maior a taxa de crescimento. Essa daqui tem uma taxa de crescimento 1. Ó, essa daqui tem uma taxa de crescimento 1. Se fosse o dinheiro, cresce de 1 em 1 real. Ou, vamos lá, de 1 em 1 milhão de dólares. Essa daqui cresce melhor, cresce de 2 em 2. Essa cresce de 3 em 3. Essa cresce de 4 em 4. Essa cresce de 10 em 10. Ó. Em compensação, as negativas decrescem. Ó. Essa decresce de 1 em 1. Essa decresce de 2 em 2. Essa já decresce de 5 em 5 e assim por diante. Então, o que a gente vê aqui? Que esse número coeficiente linear fala onde corta o eixo Y. E as taxas de variação falam conosco sobre a inclinação. Quanto maior o número, quanto maior o valor absoluto do número, mais inclinada a reta é. Ela é mais inclinada positivamente ou pode ser inclinada negativamente. Isso é interessante da gente pegar aqui um programa como esse e ficar falando sobre inclinações de reta, certo? Até aí tudo bem para vocês? Voltei para cá. Cadê o meu amigo que quer tirar foto? Voltei para cá. Foto. Quer mais para baixo? Já printou essa? Agora eu tô subindo. Calma. Vai. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. O ideal era conseguir colocar. Ai, não consegue. Vai. Oh, meu Deus, eu já falei pra você. Ai, essa daqui tá horrorosa, mas vai assim mesmo. Vai. Tá no vídeo também, né? Peraí. E esse foi o primeiro. Foi. Aí eu vou aproveitar. Agora eu vou voltar lá, para onde a gente estava. Toda vez que eu dou a função do primeiro grau, eu dou também. Ah, não. Volta. Sai daqui, bagulho. Isso. Eu dou também a função modular do primeiro grau. Só para vocês entenderem. Aí eu vou botar aqui. Ela é fácil. Bom, aqui no meu cantinho do desespero, você sabe que se eu colocar para você módulo, quanto vale módulo de menos 7? Ah, todo mundo sabe que módulo de menos 7 é 7. E o módulo de 7 é 7 também. Então, na verdade, o módulo ele serve para colocar positivo aquilo que era negativo. Se eu colocar o módulo de menos 5, você sabe que é 5. Se eu colocar o módulo de menos 3, você sabe que é 3. Então, módulo pega o valor e transforma em positivo, certo? Então, vou fazer aqui, vou rapidinho lá no meu Desmos lá, pegar uma função qualquer, pegar uma facinha, botar f de x igual a 3x, não quero 3x não, 2x menos 4
Tá lá essa função, bem bonitinha. Vou fazer ela já colorida. Para x menor que 2. Eu quero vermelha, né? Ficou para baixo do eixo, vou pintar de vermelho. Tá aqui. E a outra parte, f de x igual 2x menos 4. Só que eu quero para x maior que 2. E eu quero que ela seja azul. E o meu ponto aqui, que é o ponto 2, 0, eu quero que ele seja preto, que assim eu já estou com o meu estudo do sinal aqui bonitão. E eu quero que ele apareça. Aparece, ponto. Tá feito. Tá bom? Essa é a minha reta. Tá bonita? Eu vou pegar esse gráfico, vou levar para lá, bem facinho. Vou falar tudo dele de novo. Agora que eu já sei o que eu quero, fica fácil. Cola. Vem para cá. E começou a dar o chabum. Por isso que eu falei para você prestar atenção. Que começa a... Vou aumentar. Não quero aumentar assim não, Heloísa. É isso. Tá lá a minha função. Aqui é a minha, essa função aqui, f de x é igual a 2x menos 4. Esse aqui é o meu ponto 2. Aqui é o meu menos 4. O que eu sei a respeito dessa função? Primeiro, vamos lá. Limite. Como é que você sabe isso? Só de olhar para o gráfico. Quando o x tende a mais infinito. É o que acontece no futuro. Vou ficar muito rica. Limite dessa função, quando x tende a menos infinito. É o que acontecia no passado. Eu era muito pobre. A gente vai fazer o estudo do sinal. Então, vou pegar a parte azul da minha função. Toda a parte azul tem o x maior que 2 e tem o f de x positivo. Tem aqui, quando o x for igual a 2, o meu f de x é igual a 0. E tem a parte vermelha, quando o x é menor que 2, o f de x é menor que 0. Então, ó, limite infinito, limite infinito. Estudo do sinal, certo? Essa é uma função crescente. E o que eu sei que a taxa de crescimento é igual a 2. Como é que eu sei? A taxa de crescimento é esse número. Tudo bem até aí? Deixa eu só apagar esse negócio aqui do módulo aqui do lado. É só isso aqui que eu quero, Luísa. Tá feito. E aí, pessoal, o áudio tá aí? Tem alguém me falando no WhatsApp, de repente é que tá sem áudio de novo. Tá funcionando, tá bom. Tá bom. Então, olha só. Até essa parte aqui dessa ponta, vocês estão dominando bem a parte do estudo, do sinal e do limite da função. Aí agora, aqui do lado, eu vou fazer a mesma função, f de x é igual a 2x menos 4, só que eu quero o módulo dela. O que o módulo faz com a minha função? Pega tudo que era negativo e transforma em positivo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar essa parte que estava, toda a parte da função que era vermelha, ela vai rebater para cima.
Ela não cortava aqui no menos 4, agora ela vai cortar aqui no 4. Aí agora eu vou pegar a minha régua e vou tentar fazer, porque não quero voltar lá. A minha régua aqui. Deixa eu ver se ela já passa. Ó, eu quero passar aqui do 2. Ai, que coisa mais linda, hein? Olha, gente. Só que tá errado. Eu quero passar no 2. Vou aumentar um pouquinho o ângulo. Quando eu aumento o ângulo, ela sai um pouquinho do lugar. Ó. Tá, já tá, né? Tá. Agora eu vou passar ela. Vou mudar a cor. Passar para azul. Ó, vai sair dali. Vai passar aqui e vai seguir. Olha bem. Ai, lindo. O que aconteceu? Toda essa parte vermelha desaparece e ela vai para cima, passando no 4. Ela não passava no menos 4, ela fica espelhada. Então, o gráfico da minha função modular, na verdade, para a gente agora, para obter o gráfico da modular, o que eu faço? Faço o gráfico normal, pego a parte de baixo, retiro e jogo para cima. Fica sempre um V. Toda função modular, o gráfico vai ser um V. E todo o resto muda. Primeiro, não faz sentido eu falar se a função é crescente ou decrescente, porque ela vai ter um pedaço dela que é decrescente e o outro pedaço que é crescente. Então, eu não escrevo mais isso. Mas os limites eu posso escrever. Se eu olhar para a função modular, quando x tende a mais infinito, o que acontece? Então, no futuro, ó, eu estou subindo. Vai ser o quê? Mais infinito. O limite da função modular agora, quando x tende a menos infinito, olha só, lá para trás, o que eu olho? Estou olhando, vai ser o quê? Mais infinito também. Observa que não está igual ao anterior, hein? São funções diferentes. Aí eu vou perguntar para você assim, nos dias antes do dia 2, nos dias antes do dia 2, a gente tinha dívida ou a gente tinha dinheiro positivo? Dinheiro positivo. Então, ó, quando x for menor que 2, isto é, dias antes do 2, o dinheiro era positivo. Quando x era igual ao dia 2, foi o dia que eu tive 0. X era igual a 0. E nos dias depois do dia 2, eu também era positivo. Só que eu vou fazer o seguinte, olha, isso aqui não tá bom para mim, ó. Vou tirar isso daqui, vou fazer um laço aqui nisso. Vou jogar para baixo, se eu conseguir, né? Vou tentar dar uma jogadinha aqui para baixo nisso. Não, é lógico que ele não foi. Queria tanto que ele viesse. Não. Vamos ver. Vai que. Não vai. Eu quero escrever isso de uma outra maneira. Então, é assim, se no dia 2 é igual a 0 e no resto dos dias é positivo, eu posso escrever assim. Opa, eu vou escrever assim. Ou escrevo que no dia 2, f de x é igual a 0. E nos dias diferentes do 2, o f de x é positivo. Então, o meu estudo do sinal da modular é assim. Esse aqui é o estudo do sinal. Essa daqui não está bom. Foi ou não? Então, fazer o gráfico da função modular nada mais é que fazer o gráfico dela sem modular, tirar a parte de baixo, jogar para cima espelhando e aí fazer todo o estudo, fazer o limite no infinito, limite no menos infinito
e o estudo do sinal. Vou fazer mais uma, hein? Aí, amigo, dá o print aí. Ó, vou jogar pro ladinho. Já foi. Ó, vou fazer mais uma. Agora, o pedido é: faça o gráfico da função f de x igual módulo de 5 menos 2x. Essa é a função que eu quero. Então, se a gente estivesse fazendo isso na mão, primeira coisa que a gente faz, nós vamos fazer o gráfico da 5 menos 2x normal. A é igual a menos 2, B é igual a 5. A diz para mim que a função é crescente e que a taxa... Opa, a função é crescente, gente? Acho que não, né? A função é decrescente, o y é negativo. O a é decrescente e a taxa de decrescimento é menos 2. E o b fala onde corta o eixo y. Tá? Não vou escrever eixo não, porque fica gastando meu caderno. Não, senhora. Ai... onde corta. Quando eu escrevo OY, você já sabe que é o eixo. E a função aqui é decrescente. Então, eu já posso desenhar. Falta só para eu desenhar, falta o quê? A minha raiz. Como é que calcula a raiz? Pega a função 5 menos 2x igual a 0 e encontra o valor de x. Menos 2x igual a menos 5. 2x igual a 5. X igual a 5 sobre 2, ou, eu vou até botar aqui do lado, x igual a 2,5. Por que eu estou botando? Porque lá no gráfico, lá eles estão usando 2,5. Então, eu agora vou fazer o gráfico da minha função. O gráfico vai passar no 5 no eixo y e no 2,5 no eixo x, e ela é decrescente. Vou lá para o meu... Essa suspirada foi tudo, hein, amigo? Fala assim, eu mereço, Heloísa. Eu mereço, Heloísa. Eu mereço. Mas calma, tá acabando. Olha só. Olha que facinho. A minha sugestão, entra depois, quem tiver tempo, né? Entra nesse Desmos e escreve as nossas funções. Fica brincando para você ficar... para você entender disso. Quando eu quero, nessa função, quando eu quero pintar uma parte de cada cor, eu abro chaves aqui, ó. Então eu escrevo a função e abro as chaves. Quando o x for menor, aí eu vou no sinal de menor, de 2,5, ó, eu quero fazer, que cor que vocês acham que eu vou fazer aqui? Azul. Por quê, Heloísa? Porque você está fazendo tudo que fica acima do eixo, você está fazendo azul. O que fica abaixo, você está fazendo vermelho. Ah, tá. Y igual a 5 menos 2x. Aí eu abro chaves de novo e escrevo x maior que 2,5. Só que eu estou usando ponto, senão ele não entende. Aí aqui eu vou pintar de que cor? Vou pintar de vermelho. E eu quero que apareça. E esse ponto aqui, que é o ponto 2,5, 0, eu quero ele preto. E quero que ele apareça ali. Quero que essa reta aqui também apareça. Fechou? Tá feito o meu gráfico. Olha, tá lá, tá bonito, né? Aí eu falei para você, Heloísa, mas o que a gente quer é a função modular. Olha só, vou botar aqui y igual, ela vai vir por cima. Deixa eu ver aqui, módulo, deixa eu ver se ele entende módulo, de 5 menos 2x. Olha lá, e eu vou botar verde, eu vou botar pontilhada. Pontilhada. Sai, bagulho, eu quero escolher a cor.
verde. Olha o que aconteceu. Então, quando eu faço o módulo, a parte vermelha desaparece e fica, ó, essa parte aqui, esse pedaço aqui é o espelho da parte vermelha para cima e a parte vermelha desaparece. É o módulo da função, certo? Então, o que que eu tenho aqui? Vou fazer essa daqui sumir agora, ó. Antes eu tinha essa função. Ela passava aqui. Deixa eu marcar esse ponto aqui também. Esse ponto aqui é o ponto 0, 5. É esse ponto aqui. 0, 5. Vou botar ele aqui. E vou levar ela para lá. Para eu poder fazer a nossa modular lá. Apesar de você já ter visto a modular aqui. Copiar a imagem. Colar. Olha. Começou a implicância. Alguém vai me dizer por que essa menina... Vou abrir ela mais. E ela não quer chegar para lá. Aconteceu isso outro dia, a mesma coisa. Ela vai quando quer, tá? Oba! Foi! Tá aqui. Eu vou deixar o espaço para fazer o estudo do sinal. Vou botar aqui. Ó. Então, como a gente faz o gráfico da função modular? Essa parte vermelha aqui, a parte vermelha vai sumir. Aqui, olha, bem aqui na direção do 5, esse ponto aqui, ó, 5 e menos 5. Então, agora vai ser 5 e 5. Então, ela vai passar aqui, ó. Então, a minha reta vai passar aqui. Eu pego a minha régua, vou mexer no ângulo. Não, meu Deus do céu. Olha que loucura. Sai reta. Vou pegar minha régua, vou fazer ela virar ao contrário e vou tentar passar aqui e aqui. Olha que lindo. Vou passar de verde. Então, ó. Régua some. Agora foi minha vez de suspirar. Esse daqui desaparece. E eu fico com esse gráfico lindo, colorido. Poderia ser de uma cor só, mas eu agora aqui não quero. E aí, agora eu vou fazer, então, o estudo do sinal dessa função modular. Vamos lá. O que eu sei, o que eu preciso saber? Primeiro, olhando esse V, então toda modular vira um V, eu vou dizer para você que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é igual a mais infinito, ó, toda a vida para cima, mais infinito, ok? Limite dessa função, quando x tende a menos infinito, ó, no passado também era mais infinito. E agora o estudo do sinal. O estudo do sinal da modular é assim. De preto, eu vou escrever que no dia, quando x é igual a 5 sobre 2, ou 2,5, como você preferir, a gente tem que f de x é igual a zero. No restante do tempo, a função é positiva. Se x for diferente de 5 sobre 2, então o meu f de x vai ser maior que zero. E esse aqui é o nosso estudo do sinal da função. Essa função aqui não tem negativo, porque o modular transforma o negativo em positivo. Esse dia aqui é o dia 5 sobre 2. A partir do 5 sobre 2 positivo, antes do 5 sobre 2 negativo, como eu traço ela, eu peguei aqui um ponto que me ajuda,
e fiz o espelho dele, joguei para cá, ó, e aí tracei a minha função modular. Toda modular vira um V. Tá bonito? Tá lindo, leva? Olha só. Cadê vocês? Vocês estão aí? Preciso que vocês compareçam. Eu vou fazer uma chamada básica. Vou dar uma... Pessoal? Alô? Alguém? Ah, pensei que eu estava aqui. Estava todo mundo lá na cozinha mexendo nas panelas. Estou ligado, vocês.